Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá frio aí também? Porque aqui tá um gelo, tá parecendo que a gente tá dentro da geladeira. Hoje eu vim falar sobre um assunto que sempre surge nos grupos de discussões que eu participo, onde se reúnem a maioria ateus, né? E alguns cristãos para responder as questões. E eles sempre levantam, né, os leigos sempre levantam a questão de que Paulo era um homem preconceituoso, que falava a favor dos donos de escravos e contrário aos escravos, que ele falava sempre contra as mulheres e a favor dos homens. E assim como Jesus, o Paulo não veio interferir no andamento da sociedade estabelecida, né? Jesus, quando era questionado, a gente deve pagar os impostos, como se hoje a gente falasse, eu me converti, eu tenho que continuar pagando os meus boletos, meus impostos, minhas contas. Claro que tem, gente, né? Não é isso que a sociedade organizada exige de nós, que a gente cumpra as nossas obrigações e tal. A gente tem que continuar cumprindo. E da mesma forma, Jesus falava naquela época, né? Porque ele vem ensinar princípios e valores que vão nortear a nossa vida para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente tenha paz conosco, com o próximo, com Deus, para que a gente lide com o perdão, com o altruísmo, com o serviço mútuo, né? Um serve o outro, para que um possa ajudar o outro a viver bem. E assim, Paulo também ensinou, né, os mesmos princípios e valores na igreja que se estabeleceu ali nas cidades, né? Porém, sem interferir na sociedade daquela época, porque naquela época os homens eram, né, a autoridade, a liderança, e as mulheres não eram contadas, nem as crianças, né? Então, ele pregava o evangelho e continuava tratando, né, as pessoas com a mesma mentalidade da sociedade que elas estavam inseridas. Se fosse hoje em dia, se ele pregasse no Brasil, onde as mulheres já podem, né, ter cargos de liderança, cargos de chefia, podem exercer a função que elas quiserem, né? Algumas já são mães de família, né, porque os homens já não estão assumindo aquilo que fazem. E aí ele pregaria de outra forma, né? De acordo com aquilo que a gente está acostumado a viver. Não por isso ele era preconceituoso com relação às mulheres ou com relação à escravidão, né? Ele não era a favor da escravidão, mas ele estava pregando para pessoas que eram escravas. Então ele instruía elas a serem boas com seus patrões, a fazerem a diferença onde elas estavam, aos patrões a tratar com respeito o escravo, as mulheres né, a cumprir a sua função dentro da família, os homens. Ele pregava para pessoas e não para a sociedade em geral, porque é impossível modificar todo o planeta, né, por causa do cristianismo, em função daquilo que ele estava ensinando, né? Porque a fé, o evangelho, ela nasce dentro de cada um e vai modificando tudo ao redor da vida daquele indivíduo, né? E não de fora para dentro. Modifica a sociedade toda e, consequentemente, cada pessoa. Não é assim, né? É individual, é relacionamento com Deus, né? De cada pessoa para com Deus. E a mentalidade de Paulo, né, está em Gálatas 3:28, onde diz que não há homem, não há mulher, não há escravo e não há livre, não há grego e nem judeu, ou seja, não existe acepção na graça de Deus, né? Deus, todos nós somos um em Cristo Jesus. Então, todos nós estamos no mesmo patamar, tanto, né, na prática do pecado, porque todos nós pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus,
quanto na oportunidade de sermos salvos, né? Jesus se deu por todos os povos, por todas as pessoas, sabe? Não existe privilegiados na graça de Deus, né? Foi isso que Paulo ensinou e é isso que Jesus ensinou. E é isso que nós devemos crer. Paulo não fazia acepção de pessoas, Paulo não era preconceituoso, ele simplesmente estava pregando para uma sociedade estabelecida e ele não veio fazer política, ele veio pregar o evangelho, verdades espirituais que vão nortear a vida de cada um de nós. Um beijão para vocês.